Hoje eu estou recebendo aqui nesse primeiro episódio a psicóloga Ana Cláudia Alves. Quero agradecer a presença dela nesse primeiro episódio e vamos falar hoje sobre o Setembro Amarelo em relação à prevenção ao suicídio, tá? Beleza? Seja bem-vinda, Ana. Oi, Tony, boa tarde, muito obrigada. Oi, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui e fazer parte do seu podcast para falar de um assunto tão importante, né, e que ainda é tabu pela sociedade, em falar sobre esse tema. Muito obrigada. Como ele falou, sou psicóloga, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e a gente vai estar aqui juntos, né, para conversar um pouquinho sobre esse tema. Maravilha. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, inclusive você veio toda caracterizada, né? Vim de amarelo. Vamos falar um pouquinho como surgiu o Setembro Amarelo. Tá. A gente tem aí, como que começou, né? No Brasil tem pouco tempo que foi algo trazido pelo CVV para o Brasil, que é o Centro de Valorização da Vida. Esse Centro de Valorização da Vida é muito bacana porque ele ainda atualmente, ligando para 188, as pessoas que têm vontade de se matar ou que estão passando por algum tipo de sofrimento, elas podem ligar nesse número e elas vão ser atendidas 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, é muito bacana a iniciativa deles, né? E como que isso começou? Tudo isso começou com um caso nos Estados Unidos de um jovem que ele tinha mais ou menos uns 17 anos e ele tinha um carro amarelo. E aí ele se matou. Eu não sei exatamente o que ele tinha, qual o tipo de transtorno que ele tinha, o que tinha acontecido na época. Mas, durante o seu velório, as pessoas começaram a distribuir algumas fitinhas amarelas, cartãozinhos amarelos, e aí ficou com a marca. E aí, por ele ter cometido suicídio, por causa dos cartãozinhos amarelos, das fitinhas, ficou marcado, e isso acabou vindo para o Brasil também, a cor amarela, o símbolo amarelo, por causa desse caso. Interessante, eu não sabia. E você lembra, ou chegou a pesquisar em relação à morte dele, ou qual foi o motivo do suicídio? O motivo eu não sei. E já tem bastante tempo, foi na década de 90, no mês de setembro também. Por isso que também o setembro é o mês que a gente fala sobre esse assunto mais especificamente. Mas o motivo da morte dele eu não lembro, não. Acabou se expandindo para todo mundo, né? Isso. Maravilha. Falando em suicídio, tem uma moça aqui em Guanambi, inclusive ela iria participar, mas por motivo de força maior, acabou que não pôde vir, mas continua sendo convidada para participar em outros momentos. Ela tentou o suicídio, né? Ateou fogo no corpo, não sei o motivo. Mas ela vem feito um trabalho bastante interessante em conscientizar as pessoas para não fazer a mesma coisa, né? Porque hoje ela se arrepende profundamente, está fazendo até uma campanha aí na internet para reconstrução do corpo, porque na verdade ficou totalmente destruído, né? Porque o fogo realmente... E é interessante esse depoimento dela, infelizmente não pôde vir, mas vamos falar sobre os casos que você já pegou, que você já teve no seu consultório e qual o que te chamou mais atenção entre esses casos. Você tinha me falado antes em off que os adolescentes estão com uma ideação suicida muito grande ultimamente. Me fala um pouquinho sobre isso. Falo sim. A questão dos adolescentes, eu acredito que o primeiro fator do adolescente, ele está vivendo ali numa fase de puberdade, né? É uma transição de fases. O adolescente, ele entende que ele não é mais criança, mas também ainda não é adulto. Então, ele fica confuso. O que eu sou? Quem eu sou? Eu não sou criança, eu não sou adulto. Às vezes, os pais eles começam a cobrar coisas de adulto, mas, ao mesmo tempo, não permite outras coisas. Então, ela fica muito confusa, né, do que ela é. Então, eu acredito que isso já é um fator. Os hormônios também, né? Sim, a questão dos hormônios, a flor da pele. Isso é um fator. Outro fator é essa questão da escola, assim, do ambiente escolar. Por exemplo, às vezes o adolescente ele não sabe o que ele quer ser, o que ele vai ser, quais as perspectivas de futuro que ele tem. E todas essas questões, elas vão juntando ali para o adolescente, ele começa a se sentir confuso, às vezes ele não consegue ter amizades, construir vínculos, e ele vai sentindo um pouco de sentimento de vazio. Isso. A escola, a gente sabe que tem muitos grupinhos, né, de alunos, uns se sentem muito sozinhos, e, tipo assim, existem vários motivos. Existem alguns adolescentes que eles têm algum tipo de transtorno, têm depressão, têm ansiedade, têm transtorno bipolar. Outros adolescentes é mais por esse sentimento crônico de vazio, de não sentir que tem perspectiva, sabe, de futuro. Ou até por questões familiares, né, problemas dentro de casa. Assim. Ô, Ana, a gente vai falar muito sobre isso, inclusive nessa parte do adolescente, mas me veio alguma coisa na cabeça, o seguinte...
Essa questão de bullying, por exemplo, existe, né? Que é aquela pirraça que os colegas fazem e tal. Eu fico pensando, isso não sempre existiu? Antigamente, a cabeça das pessoas, dos adolescentes, eram diferentes, a criação era diferente. Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Porque, assim, sempre existia, né, o bullying esse bullying se transformava em suicídio também? Ou hoje, com o advento da internet, muita informação o tempo todo, de repente o pai mais fora os pais não tem a possibilidade de estar junto ali para dar uma... Porque antigamente não existia internet, o telefone era fixo, então de repente os pais estavam mais juntos ali, tinha uma base familiar maior ou melhor. Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu queria saber a sua opinião em relação a isso, porque realmente aumentou muito os casos dos adolescentes. E a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também que acaba sendo influenciada e o pai não está vendo, né? Uhum, sim. Falando um pouquinho sobre a questão da internet, né? A internet ela vende muito uma realidade que não existe. Principalmente o Instagram, né? O Instagram é muito complicado. Por quê? Eu vendo uma vida perfeita, né? É um corpo perfeito, são amizades perfeitas, pessoas perfeitas. A gente tem muito essa questão do filtro, né? Então, tipo assim, o Instagram vem de uma realidade que não existe. A gente tem vários casos de pessoas famosas, por exemplo, que entraram em depressão. A gente tem o caso do Whindersson Nunes, que ele falou sobre isso, né? Imagine. Uhum. Então, tipo assim, às vezes as pessoas pensam que ter tudo, por exemplo, ter dinheiro, ter fama, todas essas coisas significa ter felicidade. E não é. A felicidade ela é muito subjetiva, né? Às vezes o que me faz feliz não te faz feliz. E às vezes as pessoas elas comparam muito a sua vida com aquilo que é transmitido para elas, né? Então, tipo assim, nossa, tal pessoa tem uma vida perfeita, tem um corpo perfeito e a minha vida não é assim. Então a gente tem muito esses pensamentos de comparação. E na verdade não é assim. A gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar, né? A gente só mostra o lado bom das coisas, os lados positivos das coisas. Então, normalmente eu não posto eu chorando, eu sofrendo por algum motivo. Existem pessoas que postam, né? Mas, tipo assim, não é o normal, não é o padrão. E quando posta, abrindo um parênteses na sua fala aí, são os influencers, os blogueiros, usando aquele momento difícil, porque isso engaja também. Tem isso também, porque hoje tudo por curtida, tudo por comentário. Às vezes tem alguns influencers que postam isso, eu vi até uma pesquisa sobre isso, para criar engajamento. Você acredita nisso? Você sabia disso? Que existe esse lado que o pessoal usa ali para dar engajamento, aquela coisa toda. Mas voltando para a sua fala. Sim, porque eu acho que existem casos e casos, né? Uhum. Talvez alguém possa realmente usar isso. E voltando a essa questão que você falou das escolas, né? A questão do bullying. O bullying é muito complicado, porque como eu te falei sobre esse exemplo do Instagram, de tipo, as pessoas se compararem muito, o bullying é um pouco parecido. Por quê? Às vezes eu falo com uma pessoa que ela é gorda, ou que ela não é bonita, ou que existe alguma característica dela da personalidade que não é bacana, e eu falo na brincadeira, às vezes eu falo realmente por aquilo ser verdade, às vezes eu invento, e tipo assim, a gente não sabe como que a pessoa vai receber aquilo, né? Eu posso falar para uma pessoa, por exemplo, você está gorda. E como que essa pessoa vai receber essa informação? Às vezes a pessoa fala sem o interesse de machucar, sabe? De trazer algum tipo de transtorno. Mas a pessoa que recebe, ela vai se sentir chateada com aquilo, ela vai se sentir magoada com aquela situação. E, tipo assim, ela começa a absorver esses comentários. Às vezes uma pessoa fala, e outra vai lá e fala também. E isso começa a trazer sofrimento para ela, sabe? E hoje o que acontece? Está cada vez mais fácil você criticar uma pessoa com o advento da internet, porque você está longe, você fala o que você quiser. Sim, fiquei sabendo de um caso aqui de uma blogueira aqui em Guanabi, foi até o Fernando Alves, repórter da Rádio Cultura, que estava comentando isso aí, que uma blogueira, não sei o nome, também se soubesse não ia falar para preservar, que colocou uma enquete lá, o que achava dela, alguma coisa. Diz que teceram milhares de comentários dizendo para que isso não devia ser nem existir, acabando com a pessoa. Quer dizer, porque está do outro lado da tela do celular ou do computador e é muito mais fácil. Às vezes é um fake, né, um perfil fake. Então as pessoas estão mais... É muito mais fácil fazer isso e um ódio muito grande ultimamente, né? Uhum. Isso aí, se a pessoa não tiver um psicológico forte, uma base familiar, ou, né, uma sustentação, seja em religião, alguma coisa, realmente a pessoa pode ter uma ideação suicida nesse sentido. Né? O que você acha dessa situação?
Eu sou tão desinformada dessas coisas da internet que eu nem sabia disso. Hoje eu fiquei sabendo, eu fiquei besta, bicho. Uhum. Mas olha para você ver, o nome disso é cyberbullying, né? Que é tipo assim, é um bullying que é cometido pela internet. Tem um nome haters também. Também, sim. Né? Que tudo que você coloca lá já tem a pessoa que ela vai acabar com você ali para você desistir, imagine. Que é muito Isso chato. antigamente era nos colégios, nos grupinhos, um ou dois ali, mas hoje é muito maior o número, a quantidade é maior e os xingamentos são muito mais intensos, né? Sim, sim. E o que tem por trás de um perfil fake, né? São pessoas que não têm coragem de falar, né? De assumir quem elas são. E aí acabam falando coisas que pensam por inveja, talvez. Às vezes a vida dela não tá boa, ela tá uma merda, na verdade, e aí ela com inveja acaba colocando a frustração dela nos outros, né? Sim, pode ser por inveja, pode ser por maldade, ou pode ser a opinião da pessoa mesmo, né? Então, tipo assim, é igual eu falei com você essa questão do bullying, a gente não sabe como que a pessoa vai receber. Tem pessoas que se dizem fortes psicologicamente, mas, tipo assim, chega um ponto que ninguém consegue ser tão forte assim, porque recebe tanto comentário ruim, tanta crítica, que é difícil não começar a acreditar que aquilo é verdade ou ter dúvidas sobre a validade daquela informação, sabe? É muito chato essa questão. E, tipo, como você falou, a rede social, hoje em dia, ela se torna importante demais, tem uma importância muito grande. Quantas curtidas eu vou ter na minha foto, quantos comentários eu vou ter. E as pessoas, elas se sentem amadas por essas informações. Às vezes uma pessoa passa uma foto, ninguém curte, ninguém comenta. Isso é e eu não me sinto amada. Isso é tão importante que você falou e tão grave que o Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook, do Instagram, e o YouTube não é dele, mas também é uma plataforma bastante conhecida. Eu não sei se você sabe, mas assim, hoje no Instagram, justamente por perceber que as pessoas já estavam ficando doentes com essa questão de atrás de curtida, você pode ter na configuração, você pode esconder as curtidas, porque às vezes você está acostumado a ver os artistas que têm muitas curtidas e você não tem muitas curtidas, e aquilo, igual você está falando, você não sabe como vai receber. O Instagram, pensando nisso, tirou a visualização de curtidas, se você pode configurar. No YouTube, hoje, tirou os dislikes. Você não visualiza mais o dislike, porque às vezes, justamente pensando nisso. Então, assim, você vê que eles estão atenados a isso, porque se uma plataforma como o YouTube, o Facebook e o Instagram estão tirando a visualização das descurtidas, né, dos dislikes, justamente é porque eles talvez estavam vendo que estava afetando a saúde e o aumento do suicídio, pode ser. Sim, né? Porque para algumas pessoas isso é muito importante, né? Essa questão dos likes, dos comentários, como eu falei. Acho que envolve muito isso. Justamente. Eu queria saber um caso específico que te chamou muita atenção, sei lá, ultimamente, ou desde quando você começou a prestar consulta. Uhum. Eu posso trazer também um caso de uma pessoa famosa e depois falar sobre um específico? Pode. Que nem a questão do Whindersson, né? Que eu tinha comentado mais cedo. O Whindersson, ele é um humorista, né? Humorista. Ele fez um vídeo, fez uma música falando como que ele não estava se sentindo bem. E, às vezes, as pessoas que estavam vendo esses depoimentos dele pensavam justamente isso que eu comentei. O Whindersson é um cara rico, um cara conhecido, um cara famoso, um cara que aparentemente tem de tudo. Mas, tipo assim, ele não estava bem. Então, não tem a ver com o que eu tenho, mas com o que eu estou sentindo, sabe? Tipo assim, o vazio que eu sinto. Por isso que é muito importante a gente não deixar de falar sobre as coisas que a gente sente, sobre as tristezas, as angústias, procurar um profissional para falar sobre esse assunto. Eu tive recentemente um caso de um adolescente que a questão dele é justamente esse sentimento de vazio. Ele era um paciente com ideação suicida, e quando a gente pega pacientes assim, é bem desgastante assim para a gente, porque é uma preocupação diária. É uma preocupação diária. Então, tipo assim, tem a questão da terapia, que é aquela ali 50 minutos de duração, mas eu preciso dar uma atenção especial para aquele paciente. Então, eu preciso estar disponível para ele em outros momentos também, fora da terapia, por mensagem, por ligação. Quando a gente tem um paciente que tem essa pretensão, essa ideação, a gente precisa ter o contato dos familiares, né, para poder interferir ali em algum momento. O caso desse rapaz foi por essa questão desse sentimento crônico de vazio, de ansiedade, de não ter perspectiva de futuro. Na verdade, não que ele não tinha, mas ele achava que ele não tinha. E ele não conseguia enxergar nele possíveis possibilidades, né? Então, o que ele fez? Ele teve uma tentativa de suicídio, ele ingeriu uma bebida lá,
e tentou uma vez. E o que a gente sabe? Quando a pessoa ela tenta uma vez, a probabilidade dela tentar outras vezes é muito maior. Mas aí, nesse momento também, a gente precisa prestar mais atenção. Quando a pessoa ela tentou suicídio uma vez, a gente precisa ligar o alerta. Já passou da hora de procurar ajuda. E, às vezes, um familiar que percebe, um amigo ou a própria pessoa, é o momento de procurar ajuda, sabe? De tentar intervir naquela situação, tentar solucionar, entender o que está acontecendo ali, o que não está bom. Agora, eu já vi muitos casos de ouvir falar que a pessoa fala que vai suicidar, e aí um amigo, ou um conhecido, ou familiar acha que é besteira, acha que é para chamar a atenção. E aí eu queria saber que você, como profissional, o que fazer nesse caso, porque tem que levar a sério, né? Sim. Quando uma pessoa, principalmente quando uma pessoa fala que tem essa vontade, a gente precisa levar muito a sério, porque é muito importante prestar atenção no que aquela pessoa diz. Aí, às vezes, as pessoas ficam em dúvida. Se um amigo chegar para mim e falar o que eu devo fazer, né? Qual que vai ser a minha reação diante disso? Principalmente, ouvir. Ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, estar disposta para acolher, para abraçar e nunca, jamais julgar ou jogar na cara da pessoa que a vida dela é boa. Porque, às vezes, a pessoa fala, sua vida é tão boa, você tem filhos, você tem uma excelente esposa, os seus pais são ótimos. Então, tipo assim, não é hora de jogar na cara. Sabe o que tem de bom assim, para aquela pessoa naquele momento? Acaba piorando, né? Porque isso acaba sem piorando. entender, a pessoa fica... Fala, nossa... Ela se sente pior ainda, porque ela vai pensar, com tudo isso eu ainda me sinto assim. Então, tipo assim, realmente tem algo de errado comigo, sabe? Quando a pessoa chega para você e fala, eu preciso acolher aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, estar com aquela pessoa e mostrar que eu me importo com aquela pessoa. Porque se eu escuto, a pessoa ela vai pensar, pelo menos alguém é por mim, né? Alguém me escuta. E aí, que é o caso da CVV, né? Sim. Que tem uma pessoa lá que acaba te escutando. Sim, é muito bacana as pessoas terem contato com o CVV, porque é 24 horas por dia, 7 dias da semana. Às vezes eu não tenho ninguém para conversar. E ali é uma solução, né? Eu acredito que esse programa, com certeza, salvou muitas vidas, né? De muitas pessoas. Com certeza. O número é 188, 188, né? Isso. Aí, pessoal, quem tiver aí, né, passando por essa situação e não tiver, de repente, uma possibilidade de falar com algum profissional no momento, é só ligar no CVV, né? Isso, e 188, gratuito, 24 horas por dia. 188. Isso. Voltamos. E aí, o que eu estava falando sobre a questão do que fazer, né? Primeiramente, acolher aquela pessoa, ouvir a dor dela e não julgar. Não julgar o que ela está sentindo. E aí, procurar ajuda para aquela pessoa. Se for um amigo, pode conversar com os pais daquela pessoa, com os cuidadores, né? Se for na escola, eu posso conversar com a diretora, posso conversar com a professora. É uma forma de buscar ajuda. Eu vi um caso na internet de uma menina que ela escreveu cartas de despedida. Ela se despediu da mãe, ela se despediu dos amigos. E aí, o que acontece? Ela ia tentar o suicídio dela na escola. Ela deixou uma carta de despedida para a mãe, deu uma carta de despedida para a colega leu e imediatamente a colega levou a carta até a diretora. A diretora viu, correu no banheiro e conseguiu salvar aquela menina. Foi a tempo. Então, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso só ouvir. Porque nesse caso aí eu vejo muito falar que a pessoa ela não quer acabar com a vida, né? Os profissionais falam isso. Eles querem acabar com aquela dor que ela está passando naquele momento. Sim. Que não é uma dor física, que pode se transformar em uma dor física mesmo, né? Sim. Mas que não é uma dor física como quebrar uma perna, né? Como, enfim, fraturar algum órgão, alguma parte do corpo. Porque é muito fácil, né? Quando você quebra o braço, você vai lá no médico e engessa. Mas quando você está dentro de você, você não está vendo, literalmente. Sim. E aí, por isso que às vezes as pessoas desdenham, né? E as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Não é nada não, besteira, que nada e tal. Né? Existe muito isso, a questão de relacionamento amoroso também. Eu acho que... Qual é a percentagem aí de casos de suicídio em relação ao relacionamento amoroso? Eu estou lembrando aqui de 2 casos. Um em Palmas de Monte Alto, ano passado. O ano passado, acho que teve 2 em Palmas de Monte Alto. Um eu sei que foi por causa de relacionamento
E outro, você falou dessa carta aqui, teve um caso parecido aqui em Guanambi, de uma menina também que mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Não sei se você recorda, foi ano passado isso aí, eu tenho uns 2 anos, e acabou achando ela, tomou os remédios e acabou achando ela no apartamento. Você recorda desse caso? Você sabe dizer? Não, não. Mas teve aqui em Guanambi. Você vê que está perto da gente, está aqui do lado, está Perto na da cidade gente. vizinha, está aqui na nossa cidade, pode ser nosso vizinho. Sim, bacana essa parte que você falou de estar perto da gente, que às vezes é isso. A pessoa está muito perto da gente e a gente não percebe, né? Não vê os sinais que a pessoa está dando, porque as pessoas elas deixam sinais. Ela começa a falar que ela quer dormir, que ela não quer acordar, ela começa a falar que ela preferia não estar aqui. Então, tipo assim, existem todas essas questões. Voltando aí no que você falou, primeiro sobre a questão da dor, né? Que a pessoa ela quer acabar com a dor e não com a vida. Apesar de ser um clichê, de todo mundo falar isso, realmente é assim. A pessoa ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. E aí ela vê como alternativa tirar a vida para poder acabar com aquela dor. Outras pessoas, elas têm a questão da automutilação, que está acontecendo muito também com os adolescentes, que é se cortar. Aqui em Guanambi? Em Guanambi, no Brasil, de forma geral. Se cortar, né? Corta o pulso, corta a barriga, corta as pernas. O que acontece? Nesse caso, já é para chamar atenção? Chamar atenção não seria a palavra. Qual seria o certo? A questão não é chamar atenção, sabe por quê? Às vezes, a pessoa ela começa a se cortar e o que os adolescentes fazem? Colocam blusa de frio, blusa longa, vão para a escola, fica dentro de casa com a blusa longa. Isso é um alerta para os pais. Conheci um caso desse aqui em Guanambi. Sim. Se tá calor, tipo como é Guanambi, e meu filho só anda com blusa de frio, errado, né? tá estranho. Tá estranho. A gente precisa olhar, a gente precisa. A questão dos pais é que, tipo assim, hoje em dia, com essa questão do trabalho o dia todo, chega em casa à noite, às vezes a gente não tem tempo de olhar, né, para os filhos, olhar para o irmão, olhar para as pessoas de modo geral. Às vezes a pessoa está se cortando e justamente não é para chamar atenção, ela esconde aquilo. Às vezes tem essa percepção muito nas escolas, que os professores eles já conseguem ter aí essa distinção, né? Esse É importante alerta. você falar isso, que não é para chamar atenção, é algo que ela quer resolver também, mas não sabe como, né? E por quê, né? Eu sempre me pergunto assim, olho sobre essa questão, por que se cortar? Eles trazem que, tipo, quando eu estou com um sofrimento muito grande e quando é o sofrimento da mente, às vezes é muito difícil de resolver aquilo ali, na hora da angústia, a pessoa se corta como uma alternativa para sentir alívio. É como se a dor física fosse maior do que a dor emocional. É muito pesado isso. É muito triste e é muito real. Existem muitos casos assim. Então, a gente pode, com o tratamento, né, com a terapia, trabalhar outras formas de aliviar essa dor emocional. Por isso que é muito importante o acompanhamento com o psiquiatra e o acompanhamento também com o terapeuta. Tem que ser em conjunto, né? Você falando aí em tratamento conjunto, o que vem na minha cabeça aqui é em relação à religião. A religião, ela, de uma certa forma, é uma válvula de escape, acaba ajudando também nesse sentido, junto com a terapia. O que você tem a dizer sobre isso? Eu penso assim. Independente da religião. Sim, independente da religião. Porque eu penso, a vida, é muito bacana que a vida ela tem um sentido. E, às vezes, não é sentido no singular, são sentidos da vida. Quais sentidos eu tenho para viver, né? O porquê viver. A religião, ela entra, assim, como uma boa alternativa, porque, tipo assim, algumas pessoas elas vão se preencher na religião, talvez não na religião em si, mas no cristianismo, né? Em Deus. É uma forma de me sentir inteiro. Todo mundo fala que tem um vazio aí dentro de si, e aí a gente vai procurar alternativas para preencher esse vazio. Algumas pessoas elas preenchem esse vazio na religião, em Deus, outros preenchem na profissão, né? Outros preenchem no esporte, e algumas pessoas elas têm a questão das drogas também, né? Então a pessoa ela tenta preencher esse vazio que tem dentro dela de alguma forma, e a religião também é uma alternativa. Você falou de Whindersson Nunes, que uma pessoa que hoje é famosa, tem dinheiro e tudo mais, ele se declarou que estava com problema, né? Depressão. Mas eu lembrei também aqui do padre Fábio de Mello, daquele Marcelo Rossi, e também aquele jornalista que morreu de acidente de helicóptero poucos dias antes, o Boechat, que era da Band.
ele declarou na Band News na época que ele ficou um tempo afastado do rádio porque ele estava com depressão. Quer dizer, são pessoas, eu citei 3 pessoas conhecidas, famosas, aparentemente que tem tudo na vida, tudo, tem dinheiro, né? mas ao As pessoas mesmo falam tempo eu isso. pego uma entrevista de uma psiquiatra famosa na internet, esqueci o nome dela aqui agora. Ela falando sobre a questão do dinheiro, né? Que na verdade o dinheiro ele só te preenche até um determinado momento e que a maioria das pessoas que morrem, né, são as pessoas que, na verdade, ela basicamente falando de forma bem grosseira, o que ela fala? Que dinheiro é 50%, na verdade. Por quê? A pessoa, às vezes, ela consegue dinheiro, principalmente quando consegue muito rápido, ela consegue dinheiro, compra tudo, etc. e tal, mas daqui a pouco ela entra numa noia porque as pessoas estão aproximando dela por dinheiro, né? E no fim das contas esse dinheiro acaba entrando em depressão porque na verdade ela vê que o dinheiro não faz mais tanto sentido assim. Né? Então existe essa possibilidade também de a pessoa não saber lidar com o dinheiro, então acaba também entrando em depressão. Por isso que você pega o Whindersson Nunes, tem dinheiro com depressão. Sim, mas talvez foi o caso dele, ele conseguiu, mas em algum momento ele entrou em depressão. Inclusive ainda falando sobre o Whindersson Nunes, ele tem uma entrevista dele que ele fala que quando ele conheceu a ex-mulher dele, aquela Sonza, Luísa Sonza, ele estava drogado, louco mesmo. Ele falou que quando ele olhou para ela, viu luzes, etc., e apaixonou naquele momento, e deu no que deu, né? Porque não foi um relacionamento que começou de uma forma sã, vamos dizer assim. E ela também acabou acabando de uma forma bem trágica, né? Porque ela acabou traindo ele e outra, aí já entra o relacionamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre o que você fala? Sobre a questão da depressão? Do dinheiro em relação à depressão, se você recebe casos aqui também nesse sentido, e qual é a proporção? A cada 10 você recebe pessoas também que você nem imaginava, né, que estaria... porque a gente está falando de famoso, mas eu quero saber perto da gente aqui em Guanambi. Entendi. Essa questão do dinheiro, acho que ela entra aí no que eu te falei sobre os sentidos, né? Sentidos da vida. Para algumas pessoas, o dinheiro pode ser o sentido da vida. Talvez eu ser rico é o que eu queria, tipo, é meu sonho, eu me sinto realizado assim. Outras pessoas, não. E o que acontece? Quando uma pessoa, por exemplo, ela é muito famosa e ela tem muito dinheiro, ela não consegue mais ter um padrão de vida como ela tinha antes, por exemplo, um padrão de vida comum, que é o nosso padrão de vida. Eu posso sair na rua, eu posso ir na padaria tranquilamente, eu posso ir na pracinha, tomar um sorvete. E, às vezes, essas pessoas elas não podem fazer isso, elas não podem ir para todos os ambientes por causa dos fãs, né? E toda essa questão. Então, essa questão de me prender, de não poder fazer as coisas que eu fazia antes, de não poder ser como eu era antes, ou às vezes a pessoa que sempre foi famosa não poder vivenciar esses momentos comuns. Eu acredito que o que é comum são coisas que são fontes de alegria. Eu poder sair, tomar um ar, é uma fonte de alegria. Então, tipo assim, são coisas pequenas, mas que são coisas importantes. E, às vezes, essas pessoas elas não têm esse prazer, né? Esses pequenos prazeres da vida. Mais ou menos nesse sentido. Teve o caso do Luva de Pedreiro agora, que ele declarou que não estava tendo paz, que ele queria sossegar, mas na verdade eu acho... Você acha o que daquele caso ali? Que foi marketing ou existe aquela situação? Porque depois ele disse que ia voltar mais forte, eu não entendi muito aquilo ali. Eu acho que ficou uma interrogação, né? Porque ele sumiu, depois acabou voltando, pode ter sido ali um pequeno surto, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se pode ter sido marketing ou não, a gente vai acabar descobrindo, né? Porque ele disse que vai voltar. Para mim foi marketing. Você falando em relação a dinheiro, não poder, quando você tem muito dinheiro, você não pode ter uma vida normal, entre aspas. Teve um caso agora de um rapaz que ganhou na Mega Sena. Você viu esse caso aí? O cara continuou vivendo a vida dele, tomando nos botecos dele, tomando uma nos botecos, na padaria e tal, e mataram ele. Quer dizer, o mundo tá uma situação complicada, né? E a gente fica sem saber o que faz. Eu quero saber de você o que você pensa sobre isso, hein? Como se portar nessa questão. Para ele continuou sendo aquela pessoa comum, né? Mas para quem estava de fora, não. E aí eu não sei exatamente como que aconteceu o caso, como que foi essa questão de matar, quem matou, por que matou. Mas sabe o que acontece também? Hoje tem a questão do julgamento, né? O cara deve ter pensado assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser igual. Beleza, é a personalidade. Porque aí as pessoas vão falar, tá vendo aí? Ganhou, já não é o mesmo. Porque as pessoas falam. Né? E, de repente, ele, com personalidade, acabou pagando com a própria vida. Então, eu acho que faltou um pouquinho de malícia nele, talvez. Mas ele acabou... Sim, eu não esperava, né, que isso acontecesse com ele.
Difícil. Vamos falar aqui sobre um pouquinho mais desses casos que aparecem no seu consultório. Você falou desse adolescente, ok? Mas, geralmente, até chegar no consultório, eu acho que o consultório seria uma das últimas opções. Esse caso, por exemplo, como essa pessoa chegou até o seu consultório? Não deveria ser o último caso, mas infelizmente é. O paciente ele chegou através de indicação da escola mesmo, né? Às vezes a escola ela é importante em todos os aspectos, né? Eu sou apaixonada por esse contexto escolar, dos professores, diretores. São pessoas que convivem muito com os adolescentes, que já entendem um pouco melhor do que alguns pais, alguns cuidadores. Então, eles conseguem captar os comportamentos, eles conseguem captar que aquele adolescente não está bem, ele consegue captar que alguma coisa está acontecendo, sabe? Então, tipo assim, a escola ela contribui bastante. Claro que eu acredito que existem papéis que os pais eles atribuem à escola, e a escola ela tem um papel da educação no sentido mais didático. A família ela é mais responsável pela educação no sentido pessoal, de personalidade. E, às vezes, a escola, a família joga alguns papéis que não é da escola para a escola. Mas a escola ela é muito importante e ela pode contribuir bastante para essa questão do encaminhamento, sabe? O que acontece? Quando a gente pensa, por exemplo, aí, hoje em dia, a maior demanda dos adolescentes e das pessoas de forma geral é ansiedade e depressão. Então, são os casos que a gente mais recebe nos consultórios, pessoas com ansiedade e pessoas com depressão. A gente fala ansiedade e depressão o tempo todo, mas quais são os sinais da ansiedade? Não é só querer aquela coisa naquele momento. Tem mais coisas, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, porque a gente fala muito de ansiedade e depressão, mas é muito amplo, né? Sim. Muito subjetivo isso. Vamos entrar um pouquinho a mais em relação a isso, porque eu até lembrei de 2 casos aqui, de 2 pessoas, que é o tempo todinho no quarto, menino de 11 anos, o dia todinho no quarto. E aí, à noite vira dia, jogando videogame o tempo todo, dá 3, 4 horas da manhã, aí vai dormir tarde, só vai acordar 1 hora, 3 horas da tarde. Não é normal. Por quê? Porque a mãe está o tempo todo trabalhando, dando plantão, e aí acaba meio que não tem pai, o pai é ausente. Eu queria saber esses casos, como de uma certa forma, amenizar essa situação e como tratar esses casos que eu disse aqui agora e os sintomas que pode chegar. Certo. Falando um pouquinho da ansiedade, o que acontece? A ansiedade, a gente sabe que todo mundo tem ansiedade, né? Isso é algo comum, todo mundo tem ansiedade. Então, quando que eu devo me preocupar com a ansiedade? É quando a intensidade com que eu me sinto ansioso e a frequência ela é muito grande, ela é muito alta. Por exemplo, eu vou fazer uma prova na escola amanhã, ou eu vou fazer uma entrevista aqui com você, ou eu vou participar de algum projeto muito importante do meu trabalho, eu me sinto ansioso para aquele dia seguinte. Ok, não tem problema eu me sentir ansioso por isso. Mas quando essa ansiedade ela começa a ter sintomas fisiológicos, o que seria isso? A pessoa ela começa a ter ataque cardíaco, o coração bate muito forte, a respiração ela começa a ficar muito ofegante, a pessoa começa a tremer, ter disenteria, a pessoa começa a não conseguir dormir de noite, né, a ter essa questão da insônia. Então, tipo assim, isso com muita frequência, com muita intensidade, isso significa que alguma coisa não está bem, que não está legal, alguma coisa Mas ali. é isso, a maioria das pessoas não tem isso, por exemplo. Como identificar realmente que você está realmente com depressão, com ansiedade? E tem que tratar só com remédio ou tem outras alternativas? De repente uma caminhada, de repente um exercício físico? Porque Entendi. tem alguns profissionais que defendem apenas o remédio, né? Entendi. O remédio, ele pode sim ajudar em alguns casos, é importante. Existe muito tabu em relação a essa questão da medicação psiquiátrica, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou tomar remédio. Não sou doido. Isso, eu não sou doido, não vou tomar remédio. Mas, tipo assim, não é assim. Como você até estava comentando comigo aqui nos bastidores, a gente sempre tem isso, né? Se eu estou com dor de cabeça, eu vou no médico. Se eu estou com um problema na mão, eu vou no médico. Se eu estou com dor na barriga, eu vou no médico. E por que quando eu estou com um problema mental, eu tenho esse preconceito de ir no médico? Eu tenho um preconceito de falar que eu vou no psiquiatra? A gente precisa cuidar da nossa mente, porque a mente ela é muito importante. Se eu não estou bem, eu não vou conseguir passar o meu dia bem. Tem até uma frase que diz, mente sã, corpo são.
Entende? Então, tipo assim, eu preciso estar bem para eu poder acordar, para eu poder trabalhar, para eu poder viver meu dia bem. Então, é muito importante. Mas o problema, sabe o que eu acho? Por exemplo, aí alguns personagens falam, você tem que fazer exercício físico, etc. Mas o cara não consegue levantar da cama, como é que ele vai fazer exercício físico? É isso que eu quero... Sim, como é que vocês trabalham? Sim, aí que entra a questão da terapia. Porque a gente vai tentar procurar fontes de prazer para aquela pessoa. O que eu posso começar a fazer para eu me sentir bem? Quando a pessoa, Tony, ela está com depressão, por exemplo, ela não consegue nem escovar os dentes, ela não consegue fazer a questão da sua higiene pessoal, ela começa a ficar muito bagunçada, ela não tem energia. Acho que a gente pode pensar muito nessa questão de ter energia para fazer as coisas. Ela não tem energia para fazer as coisas. Então, a gente precisa começar a fazer com que aquele paciente ele tenha prazer novamente de viver. E isso pode começar escovando os dentes, por exemplo. Então, tipo assim, eu começo de coisas pequenas, arrumando a cama, saindo para fazer uma caminhada. Fazer caminhada não é uma terapia, mas pode ser terapêutico. Então, tipo assim, a questão de eu fazer uma caminhada não é terapia, não substitui terapia, mas pode ser terapêutico, pode ajudar. São um conjunto de coisas, a medicação, o exercício físico, a terapia que vão fazer com que aquele indivíduo ele se sinta melhor. Então, tipo assim, a pessoa que tem depressão, no consultório, a gente vai pensar muito nessa questão de tentar trazer fontes de prazer. O que eu fazia antes que hoje eu não faço mais? Às vezes a pessoa ela toca algum instrumento musical, ela canta em alguma banda, ela joga futebol e ela começa a deixar de fazer essas coisas. Então, a gente tenta fazer com que essa pessoa, mesmo que aos pouquinhos, ela volte a fazer as coisas que ela fazia, ou então ela procure coisas que vão trazer prazer, que aí isso vai dar mais energia para ela, ela vai ter um melhor bem-estar. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, sabe? Eu estou te perguntando isso para até quem está assistindo se identificar, de repente, pegar realmente é isso. Porque, por exemplo, uma coisa que eu queria saber, a pessoa que tem ideação suicida, ela tem o gene, isso é hereditário, já aconteceu na família, e se isso já aconteceu na família, isso pode acontecer também com você, como se fosse o câncer, né? Outras doenças hereditárias. E existe alguma correlação a isso? Tá. A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela traz que mais ou menos 90% das pessoas que cometeram ou que tentaram cometer suicídio, ela tem algum tipo de transtorno. Os transtornos que mais prevalecem é o transtorno a depressão, o transtorno bipolar, o transtorno de personalidade borderline. São os que mais prevalecem. Claro que existem outros também. Essa borderline aí, eu não sei o que é. O transtorno de personalidade borderline, como o nome ele meio que indica, são pessoas que vivem na borda, sabe? Tipo assim, é um pouco parecido com o bipolar, só que existem outras características. Por exemplo, a pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ela tem um vazio crônico, sempre vai se sentir vazia. Essa pessoa ela vai ter uma necessidade muito grande de se sentir amada, ela precisa se sentir amada. Por exemplo, se essa pessoa for casada, ela precisa o tempo todo sentir que ela é amada, ela precisa se sentir querida pelo marido, pelos amigos, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Acaba ficando dependente emocional. Sim, também. E ela também vai ter algum tipo de compulsão. Ela vai ter uma compulsão por relações sexuais, ela vai ter uma compulsão por compras, sabe? Então, tipo assim, vai existir alguma coisa que ela vai precisar fazer muito. E essa pessoa, justamente por esse sentimento crônico de vazio, que pode ter essas tentativas de suicídio, sabe? Existem muitos casos nesse sentido. Então, existem vários critérios que a gente usa na terapia cognitivo-comportamental, o DSM, que é um manual diagnóstico que tem algumas doenças, alguns transtornos psicológicos, alguns transtornos mentais, e nele tem alguns critérios. Então, a gente tem aí, por exemplo, acho que são 9 ou 8 critérios para o transtorno de border, e a pessoa ela precisa ter mais ou menos 5 critérios para dizer que ela realmente tem border. Então, a gente precisa investigar. Eu não consigo, por exemplo, ver uma pessoa na televisão e dizer que ela tem border. A gente precisa investigar clinicamente, sabe? Pelo que eu percebi, na verdade, aí, meio que tudo está interligado, sim, né, ao outro. A gente tinha conversado, inclusive, antes de você vir para cá, quando eu te fiz o convite, em relação ao TDAH, né, que é algo que já está muito disseminado na internet. Eu tenho visto muito sobre isso. Explica um pouquinho. Eu sei que não é a sua especialidade, mas explica um pouquinho sobre
TDAH, que inclusive começa, pelo que eu vi, eu acho que começa na infância também, tem um gene também, às vezes é hereditário. Fala um pouquinho. Sim, ele pode ser sim hereditário. O TDAH ele é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Também é um tipo de transtorno que pode ser muito identificado nas escolas, né? Nesse transtorno, a pessoa ela vai ser muito hiperativa, tipo assim, e ela não vai também conseguir prestar muita atenção nas coisas. Normalmente, algumas pessoas elas não descobrem que tem esse transtorno na infância, elas só vão descobrir na vida adulta, mas ele existe ali desde a infância. Desde a infância. A pessoa que tem TDAH na infância, o que ela não vai conseguir fazer? Não vai conseguir prestar muita atenção na aula, vai ser muito hiperativo, não consegue ficar quietinho, não consegue fazer as atividades sentado, sabe? E na vida adulta, a pessoa que tem TDAH, ou às vezes as pessoas falam TDA também, ela não vai conseguir ter tipo uma boa memória, sabe? Esquece com muita facilidade as coisas, não consegue se concentrar bem para poder fazer as coisas. Tem essa questão também de eu começo uma coisa, mas eu não consigo terminar aquela coisa. Então, tipo assim, são mais ou menos esses sintomas que a pessoa vai ter. Fico imaginando aqui, tem até um meme, né, que as pessoas falam, se eu colocar tal sintoma no Google, eu estou morrendo. Então é muito difícil realmente a pessoa mesmo, ela identificar que ela tem aquilo ali, porque se você for colocar isso aí, eu também tenho. Aí eu tenho isso aqui. Eu tenho. Pô, então você tem tudo. Isso. Né? Então, assim, por que eu estou te falando isso? O que é uma pessoa normal? Porque, assim, sinceramente, tudo que você falou aí sobre depressão, ansiedade, TDAH, quem mais falou aí? Rapaz, todo mundo tem. Sim. Um pouquinho eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Então, no fim das contas, em que momento eu tenho que me tratar? A pessoa que está assistindo tem que se tratar? Você. É difícil. O que é difícil. O que é uma pessoa ser normal? O que é ser normal? Uma hora dessa eu sou doido, eu tá lá, ó. Não, gente, peraí. Essa questão do normal é um enigma, né? Mas por que ser normal? Por que eu falo? O Google, ele tá aí fazendo todo mundo de doutor, né? É. Eu vou no Google, vou lá de já sei tudo, eu já sei isso aqui já, doutor, não precisa falar. Isso. A pessoa já chega no consultório falando pro médico o que ela tem. Ela só pede a medicação. Cara, né? então você vai fazer o quê aqui? Isso, eu imagino a cara dos médicos nessa situação. Já chega falando, doutor, tô com isso, passa a medicação. Mas por que é importante a questão de você não se autodiagnosticar? Igual você falou, se você for olhar, por exemplo, no DSM, que é o livro que a gente usa, você vai ver lá as características, né? Isso é border, isso é depressão, isso é ansiedade. Aí fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso. Então, tipo assim, não é assim. Não é tipo assim, eu tenho uma coisinha dessas. Então, tipo assim, eu preciso ter um conjunto. O psicólogo, o que ele vai analisar? Vários pontos da sua vida para poder, enfim, diagnosticar. Existem muitos diagnósticos, Tony, que tipo assim, a pessoa faz, e às vezes até alguns psicólogos cometem esse erro de tipo assim, fazer sem investigar. Dar um diagnóstico meio que solto, sabe? Eu preciso investigar a vida daquele paciente. O que determina se eu tenho ou não algum transtorno é a intensidade e a frequência. Por exemplo, quando eu falo que uma pessoa que tem TDAH ela pode ser esquecida, qualquer pessoa pode ser esquecida. Eu mesmo sou muito esquecida. Tudo que eu vou fazer eu preciso anotar. Mas como isso está prejudicando a minha vida? Isso está atrapalhando? Tipo assim, isso está fazendo com que eu deixe de fazer outras coisas? Como que está isso para você, para mim? Como que está sendo a intensidade, a frequência com que eu estou sentindo? Então, quando aquilo começa a atrapalhar a minha qualidade de vida, então significa que eu preciso procurar ajuda. Então, entende que é quando aquela situação está fazendo com que eu não tenha mais uma vida funcional, que seria tipo uma vida, digamos que padrão, assim, mais ou menos nesse sentido. Então, meio normal. Não seria a palavra certa, mas usando mais ou menos esse. Tem até uma frase que fala de louco todo mundo tem um pouco, né? Um negócio desse. Eu lembrei aqui do mal de Parkinson também, porque assim, mal de Parkinson, esqueceu o mal de Parkinson. Não é mal de Parkinson, não, é Alzheimer. Alzheimer esqueceu, é Alzheimer. Não é assim também. Igual você, eu esqueço, também esqueço. Então não é assim. Sim. E o pior, sabe o que acontece? A pessoa bota, aí, né, as pessoas começam a falar, principalmente para os idosos, você tem. A pessoa acaba de tanto achar que ela tem, igual a gravidez psicológica, né? A pessoa, a gravidez psicológica, a barriga cresce, ela tem uns sintomas, todinho, enjoa, aí vai ver, psicológico. Então, é ter cuidado com o que você vai acreditar. Né? Porque a mente realmente da gente é que faz acontecer ou não.
Enfim, eu queria fala um pouquinho sobre isso Sim. também, porque é importante você falar sobre isso. Essa questão que você trouxe, o que existe, Pega né? um pouquinho enquanto você fala. De água aí. Vai. Existe aí uma diferença, Tony, entre traços e transtorno. Então, por exemplo, quando eu digo que eu esqueço, isso é um traço. Eu não consigo prestar atenção, isso é outro traço. Eu sou muito hiperativo, também é outro traço. Então, tipo assim, às vezes a pessoa ela não tem o transtorno, mas tem traços daquele transtorno. Por isso que é a questão da investigação, entender quais são os critérios para aquele transtorno, o que vai me enquadrar para ter um transtorno realmente, entende? Não traço do transtorno. Então, a pessoa ela pode ter traços e pode ter o transtorno. Algumas pessoas elas só têm traços border, traços depressivos, entende? Mas ela não tem aquele transtorno de fato. Tudo é investigação, é difícil, né? Difícil, cara, vou Tudo ver é isso aí. investigado. É porque a gente está muito acostumado, então, a receita de bolo para todas as coisas. E não é assim. A gente precisa investigar, entender, analisar a família da pessoa, analisar a pessoa, a vida, a infância, a fase atual. Então, tipo assim, engloba muitas coisas. Não é uma tarefa fácil, não. Começou a chover de novo, bicho. Gente, Chuva esse e calor. barulho aqui, que você deve estar ouvindo aí, é a chuva. É coisa boa, viu? Quando a gente estava sem chover, tinha muito tempo. Não tem problema, não. O importante é o assunto. Deixa eu falar para você aqui. Eu até esqueci. Aí, ó, já tô com transtorno. Já tô com... Isso aqui é o Traços. quê? Isso aqui é traço de quê? Esqueça o quê? Que você falou aí. Na vida adulta pode ser de TDAH, mas TDAH. Ó. levando essa VDM. brincadeira, VDM. né? Da questão de... É uma brincadeira. Eu claro. sei. Você falou VDM? TDAH. Não, a outra. Tem outra que você falou. Border? Não. Qual foi? Você falou outra aí. DSM. DSM. Pode ser também. Eu queria continuar, mas realmente vai começar a atrapalhar um pouquinho mais esse barulhinho aqui. Eu queria que você abordasse algum tema que a gente não abordou ainda, que eu não falei ainda, para a gente adentrar uma coisa que você gostaria que o pessoal ficasse sabendo nesse sentido da psicologia. Uhum. Acho que pensando aí nessa questão do nosso tema central, né? Por exemplo, a gente tem dados, Tony, que mais ou menos, não me lembro, acho que uma pessoa tenta suicídio a cada 40 segundos. No mundo. Sim. Imagina. Então, tipo assim, são muitas pessoas que têm essas tentativas. O que eu posso fazer para Fora aquelas que tentam contribuir, e não conseguem, né? Sim. E Você sabe a porcentagem? não sei a porcentagem. Mas existe, Mas né? existe. E pior que a pessoa quer acabar com aquela dor, além de não acabar, ainda fica sequelado. Fica com as sequelas. É muito triste quando isso acontece, né? Muito triste. Porque a pessoa, ela vai ficar com novas sequelas e novos traumas também. Então, são tratamentos que têm um prognóstico bem complicado. Vamos pensar aí, por exemplo, na questão que a gente estava falando sobre o que fazer. De acolher, de buscar ajuda e de não tratar esse tema como um tabu. Às vezes eu posso chegar para você e falar, eu tenho vontade de dormir e não acordar mais. Isso é uma ideação indireta. A ideação suicida indireta é quando eu começo a falar nesse sentido. Eu quero dormir, não quero acordar, eu não vejo mais sentido em viver. E a ideação direta é quando eu falo, eu quero me matar, eu quero morrer, tipo assim, mais ou menos nesse sentido, sabe? A pessoa fala Começa mais. aos poucos, só começa na mente, aí vai verbalizando. Aí, a partir do momento que você Ela vai dando verbaliza, já... sinais. Sim. E aí agora... Bolso, o trem aqui tá... E aí o que acontece? Os sinais que as pessoas acabam dando, né? Então fica prestar atenção nisso aí. Uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, só para a gente finalizar aqui. Psicólogo e psiquiatra, basicamente, qual a diferença entre um e outro? Acho que a principal diferença vai ser aí a questão do medicamento, porque o psicólogo ele não pode medicar, né? O psiquiatra ele dá o medicamento. O psicólogo faz a faculdade de psicologia, o psiquiatra faz faculdade de medicina e se especializa na área da psiquiatria. E ele pode passar a medicação. A gente tem na psicologia também abordagens diferentes, né? Algumas abordagens elas vão trabalhar mais com o psiquiatra, outras não. Por exemplo, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu acho super válido a questão da medicação. Eu acho que a medicação ela pode sim contribuir, que a medicação ela é sim efetiva, então que tipo assim, e que em alguns casos a pessoa vai precisar usar a medicação, alguns transtornos pode ser que a pessoa use medicação para a vida toda, mas em outros casos não, pode ser que a pessoa use medicação 1 ano, pode ser que a pessoa use medicação Para dar aquele 2 empurrãozinho anos, ali e depois voltar ao normal. para né? ajudar, principalmente essa questão da depressão.
tem a questão da serotonina, que é um prazer. Então, a medicação ela vai poder ajudar. Que é a mesma coisa que quando você vai na academia ou você malha, pratica um esporte, tem a dopamina Sim, também. a dopamina, São sim. substâncias que acabam te... Ativa o cérebro, E né? o remédio ele faz ter aquela ativação sem você precisar fazer o esporte naquele Por momento, exemplo, até porque você não consegue pode ser fazer. que sim, aham. Isso. Vamos mandar um abraço pro pessoal, que já está acabando aqui já. Deve ter o pessoal assistindo aí, não tem? Provavelmente o pessoal vai assistir. A Pelo amor de minha Deus, família, né? com certeza. Pelo amor de Deus, vamos compartilhar esse negócio aí. Minha Manda um abraço, família, pessoal. principalmente a família da minha mãe, com certeza tá Fala o nome do assistindo. povo aí, algum negócio se não lembrar. Minha mãe tem 15 não irmãos. falar tudo. Ixi, É gente deixa eu demais. falar, mano. São Isso vai muitos esquecer. tios. É. Vai. Meu pai tem 11 irmãos também. Então, minha família é enorme. Tem que Tá falar falando pro pai e pra mãe, e pros irmãos. o pai e a mãe, principalmente o pai e a mãe, né, que me mantiveram aí na faculdade, que me ajudaram financeiramente. Hoje eu sou casada, eu me casei tem 9 meses, então eu estou na minha independência financeira. Manda pro marido também. Como é que não manda pro meu marido? esposo, Ângelo. Eu sou muito apaixonada, né, por ele. A gente é casada há 9 meses, a gente está vivendo ainda esse início, né? Essa parte muito Tá boa. tudo cor de rosa agora. Ei, Tudo cor de rosa, tudo lindo. Mas eu espero. Dá pra continuar, claro. Eu acredito que vai continuar assim. A certeza. gente se dá muito bem. O meu irmão também, que ele é músico. Você pode até chamar ele um dia aqui para participar com Chama, você. qual é o nome do seu irmão? Meu irmão se chama Carlos Cláudio. Ô, Carlos, vamos combinar aí, viu, meu Ele irmão? toca acordeon, meu irmão. Eu acho difícil. Lindo Meu pai acordeão. tentou uma época, mas não conseguiu, não. Era difícil demais. Ele toca muito bem. Nossa, eu acho Sou bonito muito fã do meu demais. irmão. Vamos ver isso aí. Você vai adorar fazer uma entrevista com ele. Ele é Legal. muito bacana, uma pessoa muito autêntica. Eu sou apaixonada pelo meu irmão. A pessoa mais verdadeira que eu conheço na vida, meu irmão. Mais Massa, sincera. Vamos combinar. Muito bom. E é isso. E os mandar um beijo pacientes pros também, né? familiares, os meus pacientes, agradeço. Pessoal do a CREIO, né? todos. Você trabalha no CREIO? Aqui Trabalho no CREIO, prefeitura. atualmente trabalho no CREIO. Eu trabalho no CREIO, pelo CREIO nas escolas. Eu faço atendimentos nas escolas. Aí eu tenho a Viviane, né, que ela é a diretora do CREIO. Eu mando um abraço para ela, para o pessoal que trabalha ali com a gente. O CREIO é um local que está recebendo muitas pessoas. A gente oferece ali vários tipos de atendimentos, atendimento na área da psicologia, na área da terapia ocupacional, da fonoaudiologia. Então, tipo assim, a gente é muito amplo, é multidisciplinar o CREIO. Você pode até falar, fica onde aqui em Guanabi? O CREIO fica no bairro, eu não sou boa nessa questão, eu acho que ali é Vila Nova, se eu não me engano, bairro Vila Nova. Isso, bairro Vila Nova. Então chega lá, atende, É um já antigo faz... colégio. Eu não lembro também o nome do colégio. Eu acho que é Jacino Coelho. Ah, O antigo sei. Jacino Coelho, isso mesmo. Sua amiga também, manda um abraço. Minha amiga e minha prima que está aqui comigo, a Edvânia. Um beijo. Obrigado pela força aí, viu? Vou contratar, hein? Nova contratada aí do... A gente está podcast. sempre juntas. Onde eu estou, ela está. Onde ela está, eu estou também. Valeu. Pessoal, siga a gente também no Instagram. Mais uma vez, curta aí, deixe seu comentário que é importante. Então, a partir de hoje, todo domingo, a gente vai colocar no ar alguma entrevista na área da saúde, educação, da política. Inclusive, domingo que vem, a gente vai colocar a transmissão ao vivo pelo Instagram do Pode Mais, Bahia Podcast, a apuração dos votos. Eita. Essa eleição aí, rapaz, vote bem, rapaz, pense direito, viu? Mas obrigado, Ana. Eu que Até a agradeço pelo próxima. convite, Vamos compartilhar fico esse trem feliz. também aí. Pode deixar. Muito obrigado, obrigado, viu? Túlio. Muito bom, viu? Sucesso para você. Valeu. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.